nasceu Caim e Abel, né? Caim matou Abel, mas depois nasceu Sete. E teve outros filhos também, mas a gente vai ver que a descendência, a viagem começa ali a partir de Sete. Então, a gente vai ver que houve consequências pelo pecado que os dois cometeram, mas a gente vê que Deus não os amaldiçoou. Deus amaldiçoou a serpente. Deus diz que a terra será maldita por causa do pecado do homem, mas Deus, ele protege Adão e Eva. Deus ter expulsado Adão e Eva do jardim com uma forma de proteção. Porque imagine se eles comem da árvore da vida. Não existiria redenção. Então Deus, em todo o seu plano, ele é perfeito e ele sabe. Ele permitiu, porque existe um plano maior para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. Outro ponto que ela aborda, que eu achei interessante para compartilhar com vocês, é que ela diz assim, eu achei até engraçado nessa parte que ela fala. E aí ela vai trazer aqui Gênesis 2, 21 e 22, se alguém puder ler. Gênesis 2, 21 e 22. 2:21. É, 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em mulher, e a trouxe. Então, esse versículo aí traz o momento em que Deus, ele vai, né, criar Eva. E aí a autora aqui, ela vai mencionar uma outra pessoa, né, que foi a pessoa que falou essa frase, ela diz assim, o homem dormiu durante a criação da mulher. Né? Deus pôs nele um sono pesado para poder formar a mulher ali da sua costela. Aí ela diz, e desde então, ela tem sido um enigma para ele, porque os homens não entendem as mulheres. Eu achei engraçado, ela diz, por isso que os homens não entendem a mulher. Quando Deus formou a mulher, você estava dormindo. Você não vai entender ela nunca. E eu achei muito engraçado isso que ela traz. Ela diz assim, alguma vez você já se perguntou por que Deus trocou o método de criação? Porque quando ele foi fazer Adão, ele fez o pó. Né? Ele formou lá, né? Foi na mão do muro, pegou o barro, fez, né? Soprou ali o espírito de vida nas narinas. E com Eva não, com Eva ele fez dele, ele tem um motivo. Até esse ponto ele tinha criado os organismos vivos a partir do solo. Do pó da terra ele fez o homem. Da terra ele fez todo tipo de árvore brotar. E também formou os animais e as aves. Você pensaria que alguma vez seu método não funcionou. O Senhor repetiria, mas não foi assim. Né? Deus utilizou um novo procedimento que removeria qualquer sombra de dúvida de que o homem e a mulher compartilhavam a mesma essência idêntica. Adão jamais poderia dizer, você foi formada da mesma matéria-prima que eu, mas isso também ocorreu com os animais. Talvez você se assemelhasse mais a eles do que a mim. Não. Adão e Eva tinham a mesma essência. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus e tinham domínio e compartilhavam a tarefa de povoar a terra. Então, eles foram formados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Outro ponto interessante que ela fala é: todo o nosso amor está associado a uma escolha. Sem o direito de escolher, não faz sentido dizer que amamos. Podemos imaginar obediência, mas não podemos. Aliás, podemos exigir a obediência, mas não podemos exigir o amor. Deus poderia exigir de nós o amor, mas Ele nos chama. Através de Jesus, o seu Filho, Ele demonstrou que é amor. E Ele não obriga ninguém a Ele. Ele nos chama. Mas nem todos ouvem o seu chamado. Observe que nem a mulher e nem o homem foram amaldiçoados. A serpente e a terra foram amaldiçoados. Entretanto, a mulher e o homem sofreram as consequências naturais de viver no mundo decaído e lidar com a natureza hostil. Perceba também que as profecias que Deus fez a Adão e Eva se referem à perda de sua condição original.
Eva, aqui no Éden, tinha a mesma posição que Adão, que os teólogos chamam de mandato cultural, de dominar sobre as aves, sobre todos os animais da terra, tinha sido dado para os dois. E isso foi perdido. Isso foi uma das consequências do pecado. Então, Eva tinha a mesma posição que Adão. Ela seria governada, e aí depois do pecado, ela seria governada por seu marido. Adão, criado a partir do solo e tendo domínio sobre a terra, agora teria que trabalhar a fim de produzir o seu próprio alimento. Porque tu és o pó e ao pó retornarás. À medida que acompanhamos o homem e a mulher, agora fora do jardim, encontramos Eva somente em mais duas ocasiões. No capítulo 4, nós lemos que ela deu luz a Caim e em seguida a Abel. E depois a um terceiro filho que chamou de Sete. Todos os outros filhos não foram mencionados. Também nada foi dito sobre a sua morte. A gente não tem mais relatos sobre ela, sobre como ela viveu, quantos anos morreu, como a gente tem ali posteriormente, né? Matusalém, que a gente tem justamente nos descendentes de Adão e Eva, a gente vai ter ali, vai até cansar das ideias. Quando você vai fazer a leitura bíblica no ápice, o que é que isso está fazendo? Vai ter um significado. Se for procurar, tem um porquê, ele está ali. Fulano, viveu tantos anos, morreu, gerou algo seguido. Tem um motivo daquele que está ali. Nada na Bíblia é posto sem ter um propósito. E aí ele diz assim: a sua vida foi uma sucessão de anos de fadiga e cansaço. Sim, afinal das contas, Eva ganhou o que foi prometido, né? Ela ganhou o que tinha sido prometido: o conhecimento do bem. Eva sabia exatamente o que era o conhecimento do mal. Hoje nós achamos que sabemos o que é o conhecimento do bem e do mal. Mas como Eva, vocês já pararam para pensar nisso? Eva viu tudo perfeito. A criação perfeita de Deus. O homem perfeito. Adão, o varão master. O varão top das galáxias. Imagina o sentimento de tristeza, que foi esse o olhar que eu digo, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, porque a gente lê, sabe da história e pensa que foi assim, que foi uma coisa rápida, mas quantos anos ela não passou com o sentimento de ter provado a perfeição, de ter provado o contato com o Deus Criador de todas as coisas, a presença do sagrado, e depois perder. Imagina isso para os seus filhos, ela deu nada. Presenciar a primeira morte humana, né? Que a primeira morte foi o sacrifício do animal lá para poder cobrir eles, mas presenciar a morte do seu próprio filho. E foi esse outro olhar que eu tive para ela. Eu digo, ela sofreu muito. Ela deve ter se arrependido amargamente de ter provado aquele fruto e de ter dado para o seu marido. Imagina as brigas que aconteciam ali depois. Adão e Eva, isso é culpa tua, Eva. Isso é aquela, tu via lá perfeito e aquela coisa. Então você vê que se gerou, tudo que se gerou ali. E aí ela diz, mas também ela deve ter conhecido na labuta a dor, a perda e a morte. Deu a luz a 2 filhos cujo antagonismo terminou em assassinato e exílio. Conhecer o bem da forma como ela conheceu, certamente intensificou o horror do mal. E eu creio que ela acho que esse deve ter sido o pior sofrimento. Quando a gente vai ver ali as coisas, não, você vai dar uns dores, todas essas coisas que a gente vê que foi, né? O seu marido vai dominar. Eu acho que de todas elas, isso aqui foi o pior para ela. Ela ter vivido a sua vida com essa convicção de e eu fico perguntando, Senhor, será que ela teve noção dessa promessa? Porque a promessa foi dita para eles, Gênesis 3:15, eles ouviram. Será que eles entenderam? Eu acho que não. Ali naquele momento. Mas eu acho que hoje, lá no paraíso, eles de volta reconciliados com o Senhor, eu acho que triplicou o sentimento de adoração, de glorificação do Senhor. Porque eles viram como Deus é perfeito. E às vezes a gente precisaria ter passado por tudo isso.
Mas louvado seja Deus, porque Ele nos enxergou, Ele foi à nossa procura, na nossa ignorância. E outra coisa que eu queria deixar aqui como mensagem no final, já comecei a olhar para ela, que quando nós ouvimos por aí falando da história da Daniela, que a gente possa ter esse olhar. Ela pecou. E eu sou tão pecadora quanto ela. Aí quando chegar lá no paraíso, eu não vou tirar satisfação com ela, não. Eu vou dar um abraço bem forte. E ela vai dizer, oh, meu filho. Foi triste, mas Jesus venceu. Glória a Deus por isso. Não, mágoa, nem chorando, mas assim, um abraço com Eva. Oh, mulher, sou tão pecadora quanto tu. Vem cá, glória a Deus que o Senhor limpou toda a bagunça que a gente fez. E a mensagem final que eu queria deixar é que ela diz assim: você e eu não vivemos como Eva, esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor. Vivemos com essa promessa já cumprida na nossa vida. Jesus Cristo veio e por meio dele nós podemos nos relacionar com Deus. Não é necessário mais sacrifício. Não é necessário mais a gente matar nenhum cordeiro, oferecer nem duas pombinhas, como no Antigo Testamento diz. Não é necessário santos para intermediar, porque o santo perfeito de Deus, ele veio a essa terra. Ele foi o sacrifício perfeito e nós podemos, por meio dele, do seu sangue, nos achegar a Deus. O pecado é tão grande que a irmã está falando aí e a gente está assimilando. Mas daqui a pouco a gente esquece a imensidade desse amor. Não é? A gente esquece. Porque se a gente lembrasse 24 horas, a gente era as pessoas mais felizes do mundo. É como o pastor Sérgio dizia: o crente, ele pode levar uma surra todo dia, mas o sorriso dele tem que ser de tanta outra. Mas é porque a gente esquece. A gente deixa que as coisas desse mundo, né, venha atrapalhar, né, com aquele hino que assim, vier perturbar, porém foi tudo em vão, né? Porque quando a gente lembra do que Jesus fez, do que Deus fez, que coisa maravilhosa. Deus é tão maravilhoso que ele sabia disso, ele deixou a sua palavra, ele escreveu. Coloquem essas palavras nas suas mentes, no seu coração, meditem nelas de dia e de noite. O autor ao Hebreus diz: olha, atentem para a grande salvação, porque nós somos seres assim, que nos esquecemos facilmente. E ela diz assim: podemos escolher. Se você ainda não fez essa escolha, agora é o tempo certo para optar pelo relacionamento vertical com Deus por meio de Jesus Cristo. A gente tem que pôr os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não há minutos. Se a gente se apartar dessa palavra, a gente vai só decaindo. É por isso que a gente tem. Não é que a nossa carne goste, irmãs, não é. Eu sei que é difícil. Eu também passo por isso, mas a gente tem que lutar com toda a nossa força, como esse século tem lutado contra nós. E não é brincadeira, porque ele tem lutado, ele tem sido diferente. Então, que nós possamos focar naquilo que o Senhor diz. Aprender de mim, que sou manso e humilde. É aprender dele, não aprender do mundo. E a gente tem a palavra à nossa disposição e que nós possamos fazer uso delas, irmãs. Então, que a gente possa, a partir de hoje, ter esse outro olhar para ele. Essa é a mensagem que eu queria trazer para a gente hoje. Deus abençoe vocês. Fala para o Samuel uma vez. Amém. Que bênção, né? É o que a Amanda falou.